Bem-vindo e bem-vinda ao canal Além da Arena no YouTube. Meu nome é Patrick Simão e eu te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e seguir o nosso Instagram e Twitter que estão aqui no link da descrição. Eu estou utilizando a câmera do celular, eu estou ajeitando para melhorar a qualidade e o vídeo vão ter alguns cortes, onde eu vou falar de alguns temas relacionados à humanização dos ídolos, a importância dessa humanização e o mito do herói no esporte. Para isso, eu vou usar 3 exemplos recentes, que são uma entrevista do Adriano, o filme O Divino Baggio e a desistência de Naomi Osaka de Roland Garros. Sobre os 3 casos, tem posts com análises no Instagram e o link está aqui na descrição. Quem quiser aprofundar nessa discussão e conversar mais sobre, eu sugiro conferir os posts. Bom, eu vou agora dar um corte e vamos ao primeiro exemplo. O atleta, ele é uma extensão da sua trajetória. Então, quando a gente vê um atleta dentro das 4 linhas, a sua performance é resultado de todo um histórico de histórias, trajetórias e coisas que ele vivenciou junto com a sua cultura, junto com as suas experiências, que o levaram até ali e que influenciam no seu desempenho dentro da arena esportiva. Sendo assim, o atleta em campo ele é resultado dessa trajetória. E ele muitas vezes é desumanizado, especialmente o ídolo. O ídolo ele é visto como super-herói. Eu vou utilizar a análise de Joseph Campbell sobre o mito do herói, que se baseia na trajetória, na narrativa construída do mito, superando dificuldades e chegando ao ápice, o que o diferencia das outras pessoas. E essa diferenciação muitas vezes o desumaniza. Só que o atleta ele é um ser humano e ele muitas vezes ele não tem a estrutura para lidar com isso. E aí a gente entra no primeiro exemplo, que é do Adriano. Em entrevista recente ao The Players Tribune, ele fala sobre a não compreensão que as pessoas tiveram sobre a sua volta ao Brasil e sobre seus problemas com depressão e alcoolismo. Bom, o Adriano ele teve um auge muito rápido, estourou na Inter de Milão, estava em ascensão, era um dos principais centroavantes do mundo, mas a morte do pai provocou esse processo de depressão nele. Porque a base dele, onde ele construiu, se motivou e se desenvolveu como pessoa para se tornar um grande jogador de futebol, foi junto com a sua família e amigos na Vila Cruzeiro. Depois ele foi para o Flamengo e já muito cedo foi para a Inter de Milão, onde começou a brilhar. O Adriano era chamado de imperador. E o imperador parece ser uma pessoa psicologicamente muito forte e que não é abalada. E o Adriano tinha um psicológico forte, só que ele era um humano e viu toda a sua base ser rompida. Ele não teve uma estrutura psicológica para lidar com todo esse sucesso e continuar longe da família e dos amigos. Então, quer ver? Tô pegando aqui. Ao considerarem alguém o herói, o desumanizam. E ao o desumanizarem, não compreenderam quando ele quis retornar ao Brasil. Abre aspas pro Adriano. Quanto vale a sua paz de espírito? Quanto você gostaria para ter sua essência de volta? O Adriano ele queria se sentir feliz e para isso ele queria voltar ao Brasil. E as pessoas não compreendiam isso. A gente vê outro caso recente, que é o filme do Baggio. O filme O Divino Baggio conta a história de Roberto Baggio, um grande ídolo do futebol italiano, mas no filme não mostra as suas glórias e o seu auge, naquela narrativa, o garoto que superou as expectativas e se tornou um grande ídolo. Não, ele conta sobre quando no próprio auge o Baggio ele sofria com problemas pessoais e com dificuldades pessoais,
o filme traz até um tom melancólico e que é realista, que humaniza o Baggio. Ele tinha problemas com o pai, onde ele queria a aprovação do pai, não conseguia ter, e ele tinha dificuldade de acreditar que ele era aquele craque que falavam. Isso quando ele era a grande promessa do futebol italiano aos 18 anos, e inclusive quando ele foi o melhor jogador do mundo em 1993. O Baggio, teve a sua carreira estigmatizada por um erro, o pênalti na final da Copa de 94. E o filme ele retrata esse pênalti através da sua infância. Ele fala de uma suposta promessa que ele deu ao pai quando ele tinha 3 anos de fazer o gol, de dar o título para a Itália contra o Brasil numa Copa do Mundo, já que o seu pai ele viu o Brasil perder a Copa do Mundo, quer dizer, viu a Itália perder a Copa do Mundo para o Brasil em 1970. Ele se sente muito culpado por esse pênalti. Essa culpabilização é complicada, porque ele se isolou e ele não pôde ver o quanto ele era amado e idolatrado pelos italianos. Então o filme, quer dizer, eu não posso dar um spoiler, mas o filme tem uma cena muito bonita no final, quando ele vê que ele era amado, mesmo carregando consigo todas essas angústias que ele traz desde a infância, e depois essa culpabilização por aquele pênalti que o atormentou em muitas noites de sono, como ele mesmo relatou. E o caso recente é de Naomi Osaka. Ela desistiu de Roland Garros. Por que ela desistiu? Vamos fazer agora um recorte sobre quem é Naomi Osaka. Naomi Osaka tem 23 anos, é dona de 4 grandes slams de tênis. Ela foi a atleta mais bem paga da história do esporte feminino em 2020. E na descrição tem um vídeo onde eu analiso ela enquanto fenômeno cultural, econômico e esportivo. Recomendo assistir lá se você quiser conhecer mais sobre a Osaka. Ela desistiu de Roland Garros alegando depressão. Inicialmente, ela disse que não daria entrevistas coletivas por causa do constrangimento que alguns tenistas passavam durante as derrotas e o quanto isso era prejudicial psicologicamente. Ela ganhou o primeiro jogo em Roland Garros, não deu entrevista e foi punida em $15 mil. Mas ela foi ameaçada da exclusão do torneio caso ela descumprisse novamente essa regra. A Osaka preferiu se retirar da competição, alegou depressão que ela tem desde 2018, quando ganhou seu primeiro Grand Slam, o US Open, e disse que voltará quando estiver bem psicologicamente. Outro exemplo recente no tênis é o Dominic Thiem. Ele falou sobre uma depressão recentemente após a conquista do US Open no ano passado. Ele falou que não tem mais conseguido encontrar forças para treinar. Um exemplo é que ele, nos 3 últimos Roland Garros, foi 2 vezes vice-campeão e uma vez semifinalista, perdeu para o Nadal nessas ocasiões, e nesse ano ele perdeu na estreia. É difícil essa compreensão do ídolo que é milionário, que tem glórias e que tem a depressão e que não consegue se encontrar bem psicologicamente. E isso é fruto desde a base. Desde a base, o atleta de alto nível, ele tem aquele objetivo, ele precisa conseguir esses objetivos e se motiva nisso. A sua vida é dedicada a esses objetivos. Quando ele muito cedo atinge esse auge, atinge esse objetivo, o que ele vai fazer agora? A vida toda foi baseada naquilo. E isso tem que ser trabalhado, porque além disso, ele de repente vira um ídolo, um herói. Ele é visto como alguém positivamente como herói, mas isso tem um efeito negativo de desumanizá-lo,
o que atrapalha a expor suas fraquezas, que não são expostas devido à questão midiática e da imagem que ele constrói, porque o atleta não é só o que ele faz dentro das 4 linhas, mas também a imagem que ele constrói para o produto Baggio, para o produto Adriano Imperador, o produto Naomi Osaka, o produto Dominic Thiem, o produto Seleção Brasileira e diversos outros nomes. Trazendo essa discussão para o futebol brasileiro, isso fica bem complicado, porque tem um certo negacionismo com a psicologia do esporte. E essa psicologia ela é importante em toda a carreira e até no pós-carreira do atleta. Na base, é muito importante um cara, para ser jogador de futebol, ele se torna a esperança da família de mudança de vida. De repente, muito jovem, ele fica milionário. Como ele vai lidar? Tem muitos casos, eu também vou deixar o link aqui na descrição, sobre um vídeo que eu falo sobre a depressão no futebol brasileiro e o mito do herói. Na última Copa do Mundo, não houve um psicólogo oficial na delegação. E isso é um exemplo muito complicado. A gente lembra em 2014 o quanto aquele 7-1 ele foi técnico em certo ponto, mas ele foi principalmente psicológico. E os jogadores não souberam lidar com isso, porque eles não tiveram esse apoio. E esse apoio vale tanto para o atleta da base, que precisa se desenvolver, e esse desenvolvimento passa pelo psicológico, quanto a escolhas e também a se portar psicologicamente em alguns momentos importantes e cruciais, e passa também para o atleta no auge, para sustentar esse desempenho enquanto ele é visto como o herói e tem toda a expectativa sobre ele enquanto uma figura pública. Então, esses 3 exemplos recentes, eles são muito importantes porque eles humanizam os ídolos. Esse é um processo essencial para o desenvolvimento dos atletas, enquanto figura pública e enquanto cada vez mais produtos. Bom, os links estão aqui na descrição. Se você gostou, deixa o like e muito obrigado.